Vocês têm suas Bíblias abertas para o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1. E na próxima aula, Deus permitindo, eu vou lidar com o hinduísmo, a religião da Índia. E nesse estudo eu decidi, na primeira aula, só lidar com algo que serve mais ou menos como uma introdução, porque o que eu não gosto dessas aulas sobre seitas e religiões mundiais é que eu foco tanto na outra religião que a gente não passa muito tempo na Bíblia e meu alvo não é isso. Mas eu estou tentando mostrar essas coisas para mostrar quais são as alternativas no mundo quando você não tem a Bíblia, quando você não tem Jesus. Então, ainda você tem consciência, você ainda vê a criação. Então, dentro de você existe, as pessoas falam, eu tenho que concordar, um buraco que você quer encher com algo. O buraco é quem criou tudo, de onde veio tudo, essa realidade. E eu sou muito analítico. Quem é que você é muito analítico? Você pensa sobre as coisas. Sou a Rúbia? Não tem as pessoas também. Pois é, eu sou assim, eu penso muito, até às vezes mais do que eu acho necessário em certas coisas. Eu não sou contra pensar, na verdade devemos pensar mais, porém existem certos casos você fica pensando em algo e realmente deve continuar com sua vida. Mas quando você pensa sobre o universo, é algo incrível. Estava conversando agora com o Rubens sobre o céu. Por exemplo, uma pergunta: você vai reconhecer os outros lá no céu? Você vai ter bate-papo normal com os outros lá no céu? E vem essas dúvidas, e daí podemos tomar duas decisões, ou só pensar algo, eu acho que vai ser assim, ou podemos procurar algo na Bíblia e dizer o que a Bíblia diz, porque é a revelação da palavra de Deus para nós. E daí a gente procura. Na questão da existência do universo, da existência da gente, vem muitas perguntas. Eu me lembro de uma mulher da Alemanha. Eu encontrei ela quando eu estava fazendo evangelismo. E ela era muito contra a religião, muito contra o cristianismo, muito contra a Bíblia, a ideia de Deus. Ela disse que não era uma pessoa que acreditava em Deus. Deus não existe quanto a ela. E daí, na mesma conversa, ela quis enfatizar que ela acreditava que tem seres em outros planetas extraterrestres. Eu fiquei pensando sobre aquilo, tipo, nossa, que coisa, não quero acreditar em Deus porque não vê Ele, mas quero acreditar em extraterrestres, é isso que vocês falam, que também ela nunca viu, que então faltava lógica nos argumentos dela. Então, a gente pensa sobre coisas e tudo, e eu queria mostrar algo para vocês. Por causa dos estudos que nós estamos fazendo, vendo essas várias ideias da origem do universo e porque eu estou aqui, esse povo acredita nesses deuses e esse povo nesses deuses e tem essa doutrina, essa ideia, tem dualismo, tem pluralismo e várias outras doutrinas. Veja a Bíblia aqui, Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo simples. Passamos esse versículo aos nossos filhos. Filho, memorize esse versículo. Na escola dominical você vai falar para seu professor ou talvez no culto da igreja, em algum lugar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas se você parar para pensar, esse versículo é uma base. Na verdade, esse versículo é a base do resto da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você vê que há um princípio, mas não diz que é o princípio de Deus,
Na verdade, parece que é o princípio das coisas e o princípio do próprio tempo. Deus não existia dentro do tempo, precisando contar dias. Nem tinha o sol, nem tinha a lua para contar dias. E diz aqui que Deus criou, não diz que Deus é o céu, Deus é a terra. Ele criou, então Ele não está dentro do céu, Ele não está dentro da terra. Ele é o Criador do tempo e do céu e da terra. Tudo isso você aprende só por acreditar em Gênesis 1:1. Mas se você decidir viajar, vamos dizer que você ganha um bom dinheiro e você fala, eu vou viajar, você vai para a França, você vai para a Itália, você vai para a Zâmbia, você vai para a Índia, você vai para outros lugares, o México, o Canadá. Você vai descobrir que nem todo mundo utiliza Gênesis 1:1. Na verdade, há bilhões de pessoas no planeta que não têm essa ideia. Então, por acreditar em Gênesis 1:1, você está acabando com várias outras crenças que existem no mundo. E eu vou tentar lidar com essas coisas. A primeira é a eternidade da matéria. A eternidade da matéria. Quando você acredita que Deus criou os céus e a terra, naquele momento que você diz isso, você diz, então antes dessa criação não existia os céus, não existia a terra. O que vocês acham que Deus estava fazendo antes de criar as coisas? Eu vou falar para vocês, eu não tenho a mínima ideia. Mas ele existia, ele tinha o filho dele, ele tinha amor com o filho dele, ele tomou decisões. Eu tenho uma lista de 7 coisas que eu descobri na Bíblia que faziam parte de Deus e tudo antes da criação. Posso achar essa lição, eu ensinei anos atrás. Mas o que ele realmente estava fazendo? Cada vez que a gente pensa dessa forma, estamos colocando Deus dentro de uma caixa. E a caixa é Deus na imagem do homem. É tipo, como Ele age de acordo com a minha mente. E precisamos tomar cuidado com isso. Nós não sabemos. Ele é espírito, Ele não precisa de corpo. Então Ele não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca. Não é necessário. Deus é grande, na verdade não precisa ser grande se Ele é espírito. Ele não precisa ser nem grande nem pequeno. Ele não precisa ter tamanho. Mas obviamente Ele é um ser extremamente poderoso e extremamente inteligente para poder criar o que Ele criou nos céus e na terra. E você pode estudar o que os cientistas modernos estão descobrindo nas pesquisas deles e você percebe como até hoje, por exemplo, somente o cérebro humano, a gente não tem a mínima ideia. Podemos analisar algumas coisas aqui ou ali, mas na verdade é muito, muito além de nós. Veio de uma inteligência tão superior. No princípio criou Deus os céus e a terra. Outra coisa então que esse versículo vence é o ateísmo. O ateísmo é a ideia que Deus não existe. A pessoa fala, Deus não existe. Esse versículo diz que Ele existe. Eu percebi algo. Há muita pessoa que diz, eu sou ateu. E eu pergunto para a pessoa, como é que você sabe que Deus não existe? E a pessoa precisa falar, olha, eu não sei que Deus não existe, mas eu nunca vi Ele, então não vou acreditar. Eu digo, então você não é ateu. Você é agnóstico. Porque você está me dizendo, se você tivesse evidência de Deus, algo observável, algo que você pode ver, sentir, para saber, daí você não seria ateu. Então, muitos ateus não são ateus. Na verdade, há um livro escrito por um homem, um cristão, ele escreveu, em vez de dizer ateus não acreditam em Deus, o título do livro é Deus não acredita em ateus. Ou seja, eles não existem.
E biblicamente nós sabemos disso. Eu posso até mostrar algo para vocês, um versículo que eu já enfatizei, mas vamos ver algo aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que nós observamos claramente revela Deus. Ninguém precisa dizer, eu não vejo evidência nenhuma da existência de Deus, mas está em todo lugar. Eu gosto de assistir documentários sobre a natureza, sobre animais, insetos, plantas. Eu acho muito interessante. A minha esposa comprou uns DVDs para mim, chamado Blue Planet e Blue Planet 2, que falam o planeta azul. E você vê como os animais no mar vivem, interagem, irmãos, coisas incríveis, mostrando uma inteligência que ninguém vai poder explicar, mas está nos animais. Ateísmo, você derruba o ateísmo na hora que você acredita em Gênesis 1:1. Também agnosticismo diz que o autor da criação não pode ser conhecido. Porém, o agnosticismo, basicamente, o que eu aprendi, cada pessoa agnóstica que eu conheço, eu percebi que a pessoa diz, eu não consigo conhecer Deus, não tenho como fazer algo aqui ou ali para conhecer Deus. Mas essas pessoas nunca se esforçaram para compreender o novo nascimento que a Bíblia enfatiza. Então, muitos agnósticos, na verdade, são simplesmente preguiçosos e não fazem tudo que podem fazer para conhecer Deus. Mas eu conheço muitos e eles são bem estudiosos, sim, mas não querem estudar as coisas essenciais para conhecer Deus. É uma coisa estudar alguns livros sobre a Bíblia aqui ou ali, mas estudar a Bíblia, orar a Deus, buscar a verdade, pedir que Deus se manifeste para você, de um coração sincero, dando toda a oportunidade para Deus se manifestar, a pessoa não quer fazer isso. Não quer. Agnósticos. Também politeísmo é a crença que há vários deuses. E aqui eu sei que no hebraico a palavra Deus aqui é a palavra Elohim. O Elohim. Elohim é a palavra de Deus no plural. Mas você compara com o resto da Bíblia, você percebe que essa palavra plural não quer dizer que há vários deuses, mas um só. Muitas vezes entendemos que é um termo que quer dizer majestade, né? E até temos termos no plural, no português. Por exemplo, deixe-me pensar numa palavra plural que tem no português. Costas. Eu tenho uma coisa aqui, mas eu falo costas, as costas, né? Então existe a possibilidade até no português de ter uma coisa plural que quer dizer uma coisa singular. Óculos, outra coisa, você tem óculos, mas porque tem os dois lados, a gente fala no plural. Tesoura, no inglês, é plural, mas no português é singular. Calça, no português é singular, mas no inglês é plural, né? Então existe nas línguas essa possibilidade, mas nós entendemos biblicamente, Deus é um só. Não há uma variedade de deuses. E por que existe isso? Pessoas falam que há um Deus aqui, há um Deus ali. Aparentemente, quando você não tem Deus, você está tentando imaginar Deus de uma forma visível. Então, eles fazem ídolos e tem vários deuses com vários nomes. E é uma mistura de um monte de coisas. E daí, esses deuses normalmente têm uma forma de um homem ou de um animal.
E muitas vezes os deuses entram em guerras, eles se casam, os deuses têm filhos, quando você acredita em politeísmo. Mas o Deus da Bíblia não faz nada disso. Completamente separado de tudo isso. Ele é um ser que a gente não compreende. Você não pode fechar seus olhos e ver ele. Ele não tem família, ele criou tudo, mas ele é espírito. Existe o termo enoteísmo, que é basicamente politeísmo, mas enfatizando um Deus, como eu mostrei na semana passada com o budismo, e tem isso também no hinduísmo, que nós vamos ver hoje à noite. Também tem dois outros termos aqui. Panteísmo. Quem já ouviu a palavra panteísmo? Panteísmo é basicamente o seguinte: o universo é Deus e Deus é o universo. Então, através dessa crença, você não vai querer machucar nada, você vai querer proteger tudo, que parece legal, mas é porque tudo é Deus, mas daí você é Deus. Na verdade, a terra é Deus, e você tem que basicamente adorar a terra, porque ela toma conta de você. Panteísmo, tudo assim, tudo natural, tudo é Deus, Deus é tudo. O panenteísmo é algo semelhante, mas o universo está contido em Deus, mas Deus é maior do que o universo. Então essas ideias que as pessoas criam para entender as coisas. Quem já ouviu a palavra fatalismo? Alguém já ouviu o termo fatalismo? Fatalismo, o mundo e os acontecimentos são produzidos de modo irrevogável. Então, as coisas estão indo para um fim determinado, você não pode fazer nada, tá? E vem com isso o termo deísmo. Deus criou tudo, mas ele não interage com a criação. Eles falavam antigamente, Deus é o... Não sei falar isso no português, mas imagina um relógio antigo e você precisava fazer isso com o dedo várias vezes para a coisa funcionar. Essa ideia, então você fez assim e daí vai funcionando por um tempo. E deísmo tem essa ideia que Deus fez isso com a criação, ele para e daí a gente vai vivendo, ele está, ele está de férias, não sei, ele está em outro lugar, está dormindo. Né? Essa ideia que pessoas têm. O dualismo, outra crença que as pessoas têm, que existe duas realidades opostas em conflito, como no budismo você tem as bênçãos da vida e tudo, e também você tem o sofrimento, e nessa vida você está sempre nessa luta, tentando entender o sofrimento. O budismo enfatiza isso, e é o dualismo. E com uma ideia dessa, Deus se torna uma pessoa bem distante, e na verdade você está tentando até ajudar Deus, como o zoroastrismo, você está tentando ajudar Deus com as coisas, e é uma coisa que realmente tem um fim muito superficial, muito sem conhecimento de Deus, é uma coisa triste. Também o monismo, como o hinduísmo ensina, a unidade da realidade como um todo, tipo, tudo é unido como uma coisa só, é muito com panteísmo, tipo, tudo é a mesma coisa. Fica complicado, eu vou explicar mais. E a última palavra aqui é pluralismo. Também o hinduísmo vai enfatizar isso, mas pluralismo é o quê? Todas as religiões são boas. Todas as religiões têm ou contêm a verdade. E nós não devemos destruir ou falar mal ou criticar religião nenhuma. Todas as religiões têm algo para oferecer. O que acontece? Quando você acredita nisso, você nega, por exemplo, João 14,6, onde Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou uma opção, mas se você quiser ser budista ou
hindu, outra religião, beleza, pode ser, não tem problema. Jesus não disse isso. Ele não deu opção. E aqui então, na Bíblia, se você crê em Gênesis 1:1, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, você não vai poder acreditar nessas ideias que eu acabei de passar, que fazem parte de várias religiões mundiais. Há um Deus só, Ele é eterno, Ele criou as outras coisas que não são eternas, Ele é separado das coisas, nada contém Deus, Ele controla tudo, Ele sustém tudo. Ele não está nem dependente do tempo, Ele não precisa do tempo. Ele criou até isso, para a gente viver dentro dessas coisas. Ele é então, como a Bíblia diz e enfatiza, santo, santo, santo. Separado de tudo e separado de todos. Porém, lendo o resto, você vê que esse mesmo Deus quer interagir conosco. Ele quer ouvir as nossas orações, Ele quer abençoar as nossas vidas, e na verdade Ele quer passar a eternidade conosco, mas sem pecado. Ele é um Deus interessante, porque Ele permitiu a gente escolher Ele. Por causa disso o pecado entrou. O fato do pecado entrar manifesta que Ele realmente quer amor verdadeiro. Por exemplo, amor que não é verdadeiro é forçado. Você vai me amar. Mas o amor de Deus que Ele quer conosco, o amor que você, contra o desejo de pecar, você ainda ama Ele. Você escolhe amar Ele, ainda que haja prazeres e outras coisas que podem tirar seu coração de Deus. Esse é o nosso Deus. E esse Deus nos deu o Filho dele, que também é Deus, para morrer por nós e ressuscitar. E essa é a diferença, mas a base de tudo isso é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra.